situação do Souza está praticamente aí muita gente cravando que ele vai sair. O Tottenham vai levar o Souza, Thiago? Existe a chance porque o Souza deve receber em breve uma nova proposta do Tottenham após a primeira recusa da oferta inicial de 10 milhões de euros. E inicialmente o Santos enviou uma contraproposta pedindo 17 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador, e a expectativa é de que a resposta do Tottenham chegue o quanto antes e a proposta possa ser nos valores de 15 milhões de euros. E diante desse cenário, existe sim a possibilidade do Santos negociar essa venda, desde que as condições de pagamento sejam consideradas favoráveis, por exemplo, um pagamento à vista, valores referentes exclusivamente à parte que o Santos tem do atleta, que é de 75% percentual de uma venda futura, ou até mesmo bônus por metas atingidas. Então, o Souza pode sim ser negociado por parte do Santos Futebol Clube, basta o Tottenham fazer uma oferta que se aproxime daquilo que o Santos pediu inicialmente. Meus amigos varandeiros, então o Souza pode deixar a Vila a qualquer momento. Inclusive, ontem ele compareceu ao CT, só que ele não fez o treino em grupo. Olha os indícios, hein? E vamos observar sábado se ele vai estar relacionado, né, Thiago? Exato. Se a proposta pintar e começar uma negociação, certamente ele vai estar fora da equipe que disputará a partida contra o Novo Horizontino, até para ser resolvido essa questão quanto antes. E assim, o Souza é um jogador de muito potencial. A gente vê a dificuldade das equipes hoje em dia em arrumar lateral esquerdo, em ter ali lateral direito. A gente sabe que isso é uma deficiência do futebol num contexto geral, e no futebol brasileiro a gente nem vê tantos laterais surgindo assim. Só que nessa situação do Souza, o Santos, eu acredito, agora não é informação, é opinião, eu acredito que o Santos vai vender sim o Souza. Porque o Santos pediu 17. O Tottenham já vai chegar com 15. O Santos já vai querer negociar, quem sabe pedir 15.500, 16. A gente aceita 15 se for à vista. Se for 16, a gente aceita, quem sabe, em duas parcelas, coisas desse tipo. Eu acho que é errado. Primeiro que eu acho que o Santos não deveria nem ter enviado uma contraproposta. Se o Santos não tivesse, por exemplo, interesse de vender o Souza, o Tottenham chega com oferta, o que que eu faria? Falar, ó, obrigado, não estamos afim. Porque se o Tottenham gostaria mesmo de contar com o Souza, o que que eles fariam? Eles fariam a proposta autoral deles novamente. E por que não eles não poderiam chegar na Vila Belmiro com 18? Mas o Santos já pediu 17, então eles vão colocar 15, 16, vão tentar ficar enrolando nessa faixa de valor, e quem sabe o Santos nem vai chegar nesses 17 milhões de euros. E outra, infelizmente nós vivemos numa realidade em que o Santos não tem time que disputa título, então a gente vai ficar vendendo barato todos esses jogadores. Mas vale um ponto de reflexão. Olha só, o Souza tem 1 ano de profissional titular. Ele estreia em 24 e vira titular no final de 25. Ele tem apenas 1 ano na equipe principal e já tem equipe querendo ele por 17. Será que não valeria a pena mantê-lo no time? Será que se o Santos não disputar bem um Paulistão, voar no Campeonato Brasileiro agora no primeiro semestre, será que ele não vale 25 lá no meio do ano, quando é a principal janela dos clubes europeus? Será? A mesma questão vale para todos os outros do plantel. E um outro ponto, eu acho que jogador do futebol brasileiro sair sem estar pronto do seu clube no meio do ano, no início do ano, cara, para mim não faz sentido. Porque a temporada do futebol europeu é diferente. A temporada do futebol europeu começa no meio do ano e termina no meio do ano. Os atletas que vão sair daqui na América do Sul, eles vão chegar lá com o barco andando. Vai ser muito difícil, pelo menos do meu ponto de vista, o Souza já chegar titular. Ele é um baita jogador, ele tem muito potencial. Eu acredito que ele pode sim galgar posição na seleção brasileira, mas eu esperaria pelo menos o segundo semestre, porque ele pode voar e valer mais, e outras equipes melhores do que o Tottenham pode inclusive vir atrás dele. E concordo com você. Um ponto muito importante que você colocou, o Santos já taxou o preço dele. Então, o Tottenham já está com a faca e o queijo na mão, gente. Isso é técnica de negociação. Se eu precifico o que eu quero, opa, vamos lá, um pouquinho, nem para mim, nem para você. Vamos chegar aí num acordo, né? Então, tudo indica, varandeiros e varandeiras, que o Souza será sim negociado. Isso, vamos observar aí
o andamento dos próximos dias e prestem atenção. Participação nos treinos e se ele vai ser relacionado para o próximo jogo, né? Então, esses são os indícios. E vamos mandar aqui alô para os nossos queridos, mais, né, minutagem e quem sabe não só o Tottenham, outros times melhores aí fazer uma proposta pela nossa joia Souza. E não contente com isso, também o Robinho Júnior está sendo sondado pelo mercado. Traga as atualizações, Thiago. Exatamente. A Inter de Milão ela já sinalizou ao Santos uma proposta de 18 milhões de euros que pode chegar em 22 milhões de euros em caso de metas atingidas. No entanto, a negociação não avançou, até porque a Inter de Milão não fez essa proposta oficial para o Santos, a proposta não chegou na mesa para o Santos avaliar. Isso porque o Robinho Júnior manifestou o desejo de permanecer no Santos, pelo menos nesse primeiro semestre, tendo em vista que ele está motivado pelas presenças de Neymar Júnior e Gabriel Barbosa no Santos Futebol Clube, além do desejo de seguir atuando pelo Peixe e conseguir uma maior minutagem. Ele e os seus representantes entendem que agora não seria o momento de sair do Santos e por isso, até o meio do ano, o Robinho Júnior, a tendência é que ele fique no alvinegro praiano, segundo o jornalista Lucas Musetti. Opa, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. O iPlayer Baz, o Santos tem negociado muito mal seus jogadores. O Souza deveria receber proposta muito acima dos valores oferecidos até o momento. E essa questão do Robinho Júnior, gente, aí vem a vontade do garoto de continuar no Santos e também da diretoria, gente. Tem que imagina quanto que esse menino vai valorizar, né, Thiago? E outra, o Vojvoda tem que dar oportunidade para ele. Lembra o ano passado que ele só ia para jogo complicado, só para, né, socorrer o Santos, mas quando ele precisava entrar como titular, o Vojvoda não escalava. Então, temos que observar. Thiago, para sábado, quais são as opções do Vojvoda? E o Robinho Júnior pode vir como titular? Pode sim, porque a tendência é que o Santos mantenha a sua estrutura base, que finalizou o Campeonato Brasileiro, indo a campo com o Brasão no gol, Igor na direita, Adonis e Zé Ivaldo na zaga, e do lado esquerdo, Souza. Com o meio de campo, tendo ali o João Schmidt, o Ilharão e Roleiser na armação, para um ataque com Robinho Júnior na direita, Barreal na esquerda e o Gabriel Barbosa à frente. Só que o Robinho Júnior, ele está nessa nossa cotação ali, ele foi testado nos últimos treinos do Santos, mas existe sim a chance dele não começar. A tendência é que comece, mas existe uma disputa entre ele e o Gustavo Cabadeiro, talvez o Bilal Brahimi correndo um pouquinho mais por fora, mas a disputa real mesmo pelo lado direito seria com o Gustavo Cabadeiro e vai ficar totalmente a critério do Juan Pablo Vojvoda, tendo em conta que ele não possui desfalques para este jogo, além, claro, do Neymar Júnior. Inclusive o Neymar, o Tudão, apareceu na Vila ontem, né, para sua reapresentação. O Neymar, qual que é a previsão de... Olha, o Neymar Júnior está se recuperando de uma lesão no menisco do seu joelho esquerdo, então ele tem ali um prazo de recuperação de 1 mês. Levando em conta que ele fez a artroscopia no finalzinho de dezembro, a expectativa é que ele retorne aos gramados no início de fevereiro, no final desse mês que nós estamos agora, mês de janeiro. Ele não vai estrear muito provavelmente contra a Chapecoense, porque a Arena Condá tem grama sintética e nós sabemos que o Neymar não gosta desse tipo de gramado e ele ficaria ali para estrear contra o São Paulo na Vila Belmiro, ainda pelo Campeonato Brasileiro, sendo uma semaninha, na verdade, em seguida da partida contra a Chapecoense. Boa, Thiago. E o Alan Góes quer saber qual que é o valor da multa do Souza e Robinho Júnior. Vamos lá, com relação à multa do Robinho Júnior, o Robinho Júnior tem uma multa milionária. O Robinho Júnior tem uma multa ali de 100 milhões de euros e vale o mesmo também para o Souzinha. O Souza tem uma multa milionária e nesse quesito o Santos está respaldado. As equipes da Europa dificilmente vão chegar aqui e pagarem, fazerem esse Pix de 100 milhões de euros para o Santos. Já pensou um Pix de 100 milhões de euros, hein? Aí sim. O carro antigo
Duvido que que o Robinho saia jogando. Com certeza o treinador vai escalar auxiliar de laterais. Vamos ver, né? A definição do provável time, ela ocorre amanhã, certo, Thiago? Exato, amanhã o Santos faz seu último treinamento e aí sim o Vojvoda ele define qual é a sua equipe. Aquela seleção de 11 atletas que eu escalei como titulares ainda está no campo da tendência. O Vojvoda, claro, tem todo o dia de hoje para definir, para pensar, tem todo o dia de amanhã para fazer a mesma coisa e quem sabe não pode pintar alguma novidade na equipe, talvez alguma mudança na zaga, mudança no meio, no próprio ataque. Eu acho que a única posição que está definida mesmo é o Gabigol. A não ser que o Vojvoda, né, dê sei lá, ele fica meio doido da cabeça e Ih, escalhe outro jogador, porque mamãe! Qual que é a besteira. probabilidade disso acontecer, Thiago? Porque ele já deu alguns sustos na gente, né? A gente sabe que de uma É, hora para outra dá um curto lá e vem. é verdade, mas assim, eu acho que até com o que o Gabigol falou, pela coletiva dele, as informações que nós temos sobre a condição física do Gabigol, não, já errei, Gabriel. Porque o Gabriel ele já comentou que está se sentindo bem, gostou do estilo de jogo do Vojvoda, então eu acredito sim que ele pode ser o titular, a não ser que o técnico do Santos esteja querendo fazer aquele mistério, né? Igual quando aconteceu quando o Neymar voltou naquela estreia contra o Botafogo. Ele começa no banco, para o pessoal criar aquela expectativa no retorno dele, e aí sim, na virada para o segundo tempo, ele entra no jogo.